Olá a todos, vamos à nossa aula número 2 do curso de Escatologia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Então a aula de hoje é sobre Daniel capítulo 2. Mais adiante, os outros capítulos de Daniel são assuntos de outras aulas. O capítulo 2 fala sobre os 4 últimos impérios mundiais. Lembrando que Apocalipse tem que ser estudada juntamente com o livro de Daniel, ou, no máximo, depois. Ou seja, ou se estuda juntos os dois, ou se estuda primeiro Daniel e depois Apocalipse para poder entender bem o livro de Apocalipse. Nesse capítulo, nós vemos a previsão de um fim da era gentílica e o estabelecimento do milênio. Daniel 2,44 fala: "Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre." Então é uma previsão que está lá no capítulo 2, versículo 44, sobre esse reino que não se destruirá. A matéria profética desse capítulo é tão importante que ela vem repetida no capítulo 7. Só que no capítulo 2, sob forma de um sonho de Nabucodonosor, e no capítulo 7, uma visão a Daniel. Mas é exatamente a mesma coisa. Um foi dada a Nabucodonosor, da estátua, capítulo 2, e outro no capítulo 7, um sonho dado a Daniel. Um sonho até que perturbou Daniel. Então o rei teve um sonho, e esse sonho perturbava seu espírito, só que ele não se lembrava dele. Ele acordou agitado, não sabendo que tipo de sonho ele tinha sonhado. O que ele fez? Chamou todos os magos e astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que interpretassem o sonho. Aí é que era o problema. Estes que ele chamou queriam que o rei dissesse o sonho para que eles interpretassem. Mas o rei queria que eles dissessem qual foi o sonho e qual a sua interpretação. Então era muito mais complicado, não era só interpretar um sonho, porque ele não disse qual era o sonho. Os magos teriam que dizer qual é o sonho e qual é a interpretação. Mesma coisa encantadores, caldeus, todos os sábios do reino foram chamados para interpretar o sonho. E mais do que isso, dizer qual foi o sonho. Aí a coisa complica. Como ninguém conseguiu, o rei ficou bravo e decretou que todos os sábios da Babilônia morressem. E aí estava Daniel e seus amigos juntos. Sabendo disso, Daniel pediu um tempo ao rei e foi orar, pedindo a Deus sabedoria para interpretar o sonho. Ele era uma pessoa de oração. Ele era um exemplo para nós. Tudo que nós temos que fazer, temos que primeiro orar a Deus para ver a vontade dele. E Daniel fez exatamente a mesma coisa. Daniel não tinha, por poder próprio, saber qual foi o sonho, assim como os sábios, os encantadores, os magos, os caldeus, também não tinham esse poder. Mas Deus poderia dar esse sonho revelado a Daniel, e foi o que ele fez. Aqui nós vemos Daniel na presença do rei. Temos um caso de um judeu desprezado que resolveu problemas da humanidade. Ele foi também o caso de José no Egito, que, esquecido numa prisão, foi o salvador do mundo naquela época. Então José fez a diferença naquela época, judeu, meio ímpio, e aqui Daniel, um judeu, meio ímpio, também foi desprezado e resolveu os problemas daquela época. Daniel enaltece o nome de Deus e se mostra humilde, não se julgando superior a ninguém. Para a grande surpresa do rei, já que ninguém tinha conseguido interpretar o sonho, Daniel descreve o sonho do rei fielmente e logo a seguir interpreta esse sonho. Na enorme estátua do sonho do rei está predita a história das nações do tempo dos gentios. Lembre-se que o sonho da estátua iniciou com o Império Babilônico. Nós vamos ver agora as etapas, as partes dessa estátua e o que elas representam. Ela começou na cabeça
com o Império Babilônico, porque esse era o império daquela época. Mas não significa que a Babilônia tenha sido o primeiro império existente. Não foram. Antes da Babilônia existiram o Império Egípcio, o Império Assírio e o primeiro Império Babilônico. Esse Império Babilônico que a gente está falando aqui é o segundo Império Babilônico, onde a gente simplesmente fala Império Babilônico, tá? Então, não interessava para Deus fazer um curso de história ali. Interessava para Deus, sim, mostrar o que ia acontecer dali em diante até o final do tempo. Então, por isso é que o sonho começou com o Império Babilônico. Lembrando que ele não foi o primeiro Império Mundial. Aqui está uma representação gráfica do que é o sonho, do que foi o sonho de Nabucodonosor. E eu vou mostrar cada uma dessas etapas aqui, são 5 partes, e nós vamos analisar uma por uma com calma. A primeira foi a cabeça de ouro, nós vamos ver em seguida. A segunda foi o peito e os braços de prata. A terceira, os quadris de bronze. A quarta, as pernas de ferro. E a quinta, aqui embaixo, uma mistura de ferro e com barro. Então nós vamos ver essas partes, essas etapas bem devagar agora. Vamos começar com a cabeça de ouro. Eu mostro aqui essa primeira parte com uma analogia com Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala do primeiro, esse de cima aqui, era como um leão que tinha asas de águia. E na estátua, ele tinha a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro e o leão, que é um símbolo popular da Babilônia, representam o Império Mundial Babilônico. As asas da águia descrevem as conquistas velozes de Nabucodonosor. Então, tanto no capítulo 2, que é a estátua, quanto no capítulo 7, que é o sonho de Daniel, animais, nós temos a mesma coisa, o Império Babilônico. Na segunda parte da estátua, que é os braços e o tronco de prata, nós temos no capítulo 7 um segundo animal semelhante a um urso, que se levantou de um lado. Na estátua nós temos as partes de prata. No ano 538, estabeleceu-se o duplo império dos Medos e Persas. As 3 costelas representam os reinos conquistados, Lídia, Babilônia e Egito. Os persas foram mais fortes que os medos e permaneceram no poder. Por isso, levantou-se mais de um lado que o outro. É uma amostra de que a Pérsia seria mais forte que os medos. Na terceira parte, nós temos o quadril de bronze. Daniel 7 fala sobre um outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Na parte da direita, no sonho da estátua, as vitórias rápidas representadas pelas 4 asas. Lembro que o primeiro animal tinha 2 asas. Aqui, sob o comando de Alexandre Magno, fizeram da Grécia um grande poder mundial em 331 a.C. Depois da morte de Alexandre Magno, o império dividiu-se em 4 partes lideradas por seus 4 generais: Trácia, Síria, Macedônia e Egito. Então, por isso, as 4 cabeças do animal. A próxima fala do Império Romano, que são as pernas de ferro. Capítulo 7 fala sobre um quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e tinha 10 chifres. No capítulo 2 fala sobre as pernas de ferro. Nos diz que em 168 os romanos estabeleceram o 4º Império Mundial. Por causa da severidade e intolerância com o qual subjugavam as outras nações, esse império foi conhecido como o Reino de Ferro. Por isso as pernas de ferro e os dentes do animal. E essas pernas, que é a parte mais comprida do corpo, mostra que o Império Romano foi o mais longo entre todos. A parte de baixo, os pés de ferro e barro. Daniel capítulo 9 fala quanto aos 10 chifres. E no capítulo 2 nós temos a devida imigração maciça do período de 351 em diante,
O Império Romano foi dividido em 10 pequenos reinos europeus. Por isso os 10 chifres e os 10 dedos dos pés. Os chifres divididos mais prósperos e a afirmação de que não se uniriam à mistura de ferro e barro, porque ferro e barro não se misturam, representa a impossibilidade de uma Europa unida. Então aqui nós temos uma representação de uma tentativa infrutífera de união entre povo e controle, que é o governo. Aqui então vamos especificar de novo quais são os 4 últimos impérios mundiais até a vinda de Cristo. Primeiro, a Babilônia, a cabeça de ouro, representa o início do tempo dos gentios. Lembrando que ela não foi o primeiro império mundial. Depois, os Medo-Persas, o peito e os braços de prata, ele é o segundo império mundial. Terceiro, a Grécia, o ventre e os quadris de bronze, é o terceiro império mundial. E quarto, Roma, as pernas de ferro e os pés, que são mistura de parte de ferro e de barro. As pernas são a parte mais longa do corpo. Isso indica a extensão do Império Romano, inclusive hoje em dia. Nós temos então o maior império em termos de tempo, o mais longo de todos foi o Império Romano. Por isso as pernas, que são a parte mais longa do corpo. As duas pernas são as divisões do Império Romano entre ocidental e oriental, que aconteceu em 395 d.C., a divisão do Império Romano. Então cada perna ela mostra que o Império Romano de ferro, bruto, violento, seria dividido em duas partes. Isso aconteceu. Os 10 dedos dos pés da imagem são os 10 reinos do fim do Império Romano. Então, esses 10 reis correspondem aos 10 chifres do quarto animal de Daniel, capítulo 7, e os 10 chifres da besta do Apocalipse, capítulo 13 e 17. Apocalipse 13, versículo 1, fala uma coisa que eventualmente vai ser meio complicado de entender agora, mas eu quero mostrar como a parte profética de Apocalipse é muito forte. Está escrito lá: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, e notem aqui agora, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. É complicado esse texto, né? Como assim a besta que era, já não é, mas que virá? Isso tudo vai ser explicado nesse curso aqui. Apocalipse 17, versículo 3, diz o seguinte: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Representava aqui um poder político que não existe mais, mas que vai voltar a existir. Os pés, parte de ferro e parte de barro, mostram que os dois não se misturam. Ferro e barro não se misturam. O ferro, que nem eu tinha dito antes, representa o governo autoritário e ditatorial que aumenta cada vez mais. O barro é o governo do povo democrático. O ferro é formado por blocos compactos, indicando o poder centralizado. O barro é composto de partículas soltas, como um governo do povo. A palavra de Deus afirma que a última forma de governo não será o comunismo como muitos pregam. A crescente inferioridade dos metais na estátua, ou seja, de cima para baixo, do início dos tempos dos gentios até o fim do Império dos Gentios, são ouro, prata, bronze, ferro e barro. Ou seja, os materiais estão decrescendo em qualidade. Então o mundo não vai terminar evangelizado, em paz, como todo mundo pensa, ou muitos ímpios pensam, mas vai terminar de forma abrupta e violenta. Notem a qualidade cada vez inferior da estátua. Primeiro ouro, depois prata, que é inferior ao ouro, depois bronze, que é inferior ao ouro, depois ferro, que é inferior ao bronze, e depois o barro, que é inferior ao ferro.
Então isso revela que o mundo vai piorar, moral e politicamente cada vez mais. Pela filosofia comunista, a cabeça deveria ser de barro e os pés de ouro, ao contrário, porque eles pregam que o mundo ficaria melhor com o comunismo espalhado por todo o planeta. É a verdadeira degradação da raça humana sem Deus. O último reino mundial é o reino do céu, graças a Deus. Será implantado sem intervenção humana. Daniel 2,34 fala: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos destruiu toda a estátua. Essa pedra quem é? É claro, essa pedra é Cristo. Ora, uma montanha não é nada mais do que um barro sob diferentes formas. Isso fala de Jesus que nasceria como homem sem intervenção humana gerada pelo Espírito Santo. Jesus será rei sem intervenção humana, sem auxílio de mãos. Sem auxílio de mãos significa o quê? Sem intervenção humana. Então sempre quando nós vermos na Bíblia a expressão sem auxílio de mãos, significa alguma coisa divina sem participação humana. Daniel 2,45 fala: da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Então hoje nós olhamos para trás e vimos que tudo aquilo se cumpriu. E algumas coisas ainda vão se cumprir. Mas naquele tempo estava sendo revelado ao rei e a Daniel o que aconteceria dali para o futuro. Então são duas visões que a gente tem que entender. Para o rei, para Daniel naquele tempo, foi mostrado o que aconteceria no futuro. Para nós que já passamos por todo esse período, nós já entendemos o que aconteceu e sabemos o que vai acontecer no reino de Deus que está por vir. Daniel 2,45 fala: o mundo não findará convertido pela pregação do Evangelho, e sim destruído com violência sobrenatural por Jesus. Isso vai acontecer onde? No Armagedon, que a gente vai falar também no futuro, em aulas futuras. Daniel 2,45 fala que a pedra destruiu a cabeça, o peito, ventre e as pernas. Isso significa que no tempo da besta existirão todas as formas de governo representados por essas partes. Hoje, existe na Europa uma só moeda. Está tudo para concluir um único governo, onde antigamente existia o Império Romano. Tem alguns problemas, a Inglaterra saindo, a Inglaterra voltando, mas a tendência é uma só moeda e um só governo. Depois desse sonho, Daniel passa a ser o governador da Babilônia e o chefe supremo dos sábios, que nem aconteceu com José no Egito, né? Ele foi o segundo depois do faraó. Aqui no caso, depois do rei, Daniel era a pessoa mais importante. Ele serviu nos mais altos cargos do Império Babilônico e do Império Medo-Persa, mas ele permaneceu humilde. Isso é um exemplo para nós, né? Para todos nós, que muitas vezes a pessoa acha que recebeu um carguinho, né? E já se sente peito estufado. Imagina Daniel como sendo o segundo no reino, permaneceu humilde. É um exemplo para nós, tanto ele quanto José, é a mesma coisa. E ele não se esqueceu dos seus amigos e ajudou-os a subir também. Que lições nós aprendemos com isso? Primeiro, a estátua começou como um colosso e terminou em pó. Segundo, a pedra que é Cristo começou com uma obra pequenininha, diminuta, e depois encheu o mundo inteiro. Foi exatamente o que aconteceu, né? Jesus começou com a sua obra ali, naquele conjunto de pessoas. A obra foi espalhando com os apóstolos, com os discípulos, foi espalhando, e hoje está no mundo inteiro. Então a obra começou diminuta e depois encheu o mundo inteiro. Explicação sobre a profecia da pedra. Mateus 21, 42 a 44 diz: Disse-lhe Jesus:
Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Que fala exatamente sobre isso que eu estava falando agora, sobre a pedra que é Cristo. O versículo 42 diz: Israel rejeitou a pedra que era Jesus. Olha Lucas capítulo 19, versículo 14. Fala sobre isso. Não queremos que reine sobre nós. Israel rejeitou essa pedra que era Jesus. A pedra angular da igreja refere-se à edificação da igreja no presente. O versículo 44 fala que a pedra esmiuçará as nações. Refere-se ao futuro, naquele tempo, né? Futuro e hoje também. Na segunda vinda de Jesus, quando ele esmiuçará as nações amotinadas contra Deus, conforme está escrito no Salmo 2. Então, nessa aula número 2, nós vimos o capítulo 2 de Daniel.